A Bíblia, ela é categórica. A Bíblia, ela é categórica quando ela afirma sobre um dia mau. Um dia mau é diferente de um dia ruim. Todos nós temos dias ruins. Todos nós temos dias difíceis. Todos nós passamos pelas vicissitudes da vida. Mas há dias que são verdadeiramente dias maus. São dias onde todos os nossos esforços são envidados para resolver problemas e nós não conseguimos resolvê-los. São dias em que nós nos esforçamos de todas as formas para que saiamos de uma luta, de uma dificuldade que nos é visível e nós percebemos que nós não conseguimos sair. Talvez seja um problema familiar, talvez seja um problema financeiro, talvez seja um problema pessoal. O fato é que cada um de nós, em algum momento, enfrentamos dias maus. Enfrentamos dias maus. O texto que nós lemos, esta afirmativa, o dia mau não se refere a 24 horas. Não significa um dia específico. O Dr. John Stott define muito bem essa ideia de um dia mau. Ele diz que é um tempo de pressão, é um tempo especial. Ou seja, você não está circunscrito a um tempo diário de 24 horas. Mas é aquele tempo que você passa, que você enfrenta e que você sabe que a sua luta, a vontade de você sobrepujar isto, você não consegue por si mesmo. Você se sente impotente. Esse dia não é um dia ordinário. Esse dia não é um dia natural. Esse dia é um dia extraordinário. Esse dia é um dia sobrenatural. Esse dia é um dia em que a ação do inferno, esse dia é o dia onde todos os agentes do mal, as forças malignas, intentam de alguma maneira destruir a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos e até mesmo a sua própria vida. Paulo, ele está falando desse dia. Ele está falando sobre uma luta espiritual. Ele está falando de uma batalha espiritual. E Paulo está aprisionado em Roma. E ao estar aprisionado em Roma, o apóstolo Paulo, ele fica em contemplação diante de um guarda pretoriano. Ele estava sob a custódia do Império Romano, numa casa onde um soldado pretoriano estava ao seu lado, e nós percebemos claramente nos relatos do apóstolo Paulo, seja no capítulo 3, versículo 1, seja no capítulo 4, seja no capítulo 6, versículo 20, que nós lemos, Paulo estava em cadeias. E ele diz que ele não estava em cadeias, ele não estava com aprisionamento por causa exclusivamente e submisso tão somente ao imperador romano Nero. Quando ele fala que ele está em cadeias, que ele é embaixador em cadeias, que ele é prisioneiro de Cristo, isso mostra que ele tinha a plena convicção de que o aprisionamento dele, ao lado de um soldado pretoriano, estava sob a soberania de Deus. Por isso, Paulo olha para esse soldado pretoriano, da guarda elite do Império Romano. Era a guarda de elite palaciana. E ele então, ao olhar para este soldado, ele olha também para a sua armadura. Por isso que o versículo 11 e 13 nos chama a atenção, e eu quero que você vá para o texto. Diz assim no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo aqui ele é enfático dizendo: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês permaneçam firmes contra as ciladas do diabo.
A palavra cilada nesse texto tem na expressão grega, é muito interessante. A expressão grega aqui é metodeia. Ou seja, vocês precisam ficar firmes contra o método, a estratégia do diabo, e para isso vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Mas Paulo vai mais além. É como se fosse uma conclusão dentro de um texto, de uma perícope muito maior. O versículo 13 ele diz então: portanto, observe o texto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A palavra armadura nesse texto é a expressão panóplia. Essa expressão grega significa uma armadura completa. A palavra panóplia significa totalidade. Então, quando Paulo olha para o soldado pretoriano, ele está com a sua toda a estrutura, com a sua armadura, como se estivesse pronto para a batalha. Paulo está dizendo de que eu e você, Paulo está falando para os efésios, diante das perseguições que eles travavam, diante do levante do inimigo, diante do misticismo que era intrínseco, era interno à cidade de Éfeso, diante das feitiçarias que estavam ali em Éfeso, e que ele se deparara com essas feitiçarias, ele então escreve essa igreja dizendo: vocês, para enfrentarem essas lutas espirituais, para enfrentar essas batalhas grandiosas, para vocês enfrentarem o inimigo, vocês precisam estarem prontos para a batalha com toda a armadura de Deus. Não uma peça, não duas peças, mas toda a armadura, todas as peças que compõem uma armadura. E a questão desse texto é: como nós devemos resistir no dia mau? Como eu e você, que enfrentamos lutas, e talvez pessoas que estejam aqui estejam enfrentando lutas, como então resistir no dia mau? Quando o inimigo se levanta, quando dardos e flechas, arcos, lanças, vêm contra a sua vida, vêm contra a sua casa, vem contra os seus negócios, vem contra a sua própria realidade existencial. Como resistir? Então Paulo aqui vai descrever, usando as peças de uma armadura, como nós devemos nos resistir ao dia mau. E ele começa falando sobre isso a partir do versículo 14, e nós vamos agora para o versículo 14 do capítulo 6. Em primeiro lugar, para resistir o dia mau, nós precisamos cingir com o cinto da verdade. O versículo 14 diz: estáis, pois, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. A primeira coisa que Paulo percebe na armadura daquele soldado pretoriano é que havia um cinto que sustentava toda a armadura. Então, o que sustentava a armadura daquele soldado que ia para a guerra, que ia para a batalha, era o cinturão, era o cinto. E Paulo fala que esse cinto, ele faz uma analogia com a questão da verdade. Ele está dizendo que os efésios precisavam andar em verdade, se eles desejassem realmente enfrentar e fazer um enfrentamento contra as lutas espirituais, contra os inimigos da nossa alma, contra o homem mau. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que há uma espécie de dialética de dois pontos, onde nós temos Deus de um lado e Satanás do outro, e como que Deus e Satanás estivessem travando o que nós chamamos de confronto de poderes. Isto é um equívoco. Satanás já foi vencido pelo Senhor. Isso é um equívoco achar de que Satanás é páreo para o nosso Deus. Ao contrário,
O nosso Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele está sobre tudo e sobre todos. Ele já venceu todas as batalhas, Ele é o vencedor invicto. Satanás não tem poder absolutamente, ele foi expulso da presença de Deus, ele não tem mais poder sobre os filhos de Deus. E mais do que isso, Deus controla a história e o tempo do juízo final. Então a questão é, então que batalha é essa? Essa batalha, na verdade, é sobre a verdade e a mentira. E nós encontramos isso em João capítulo 8, quando o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos e também se contrapondo aos religiosos, ele diz no versículo 44 do capítulo 8, dizendo de que aqueles que vivem na prática, aqueles que são submetidos a andar no engodo, no engano, são filhos do pai da mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então o que ele está dizendo é que todos aqueles que vivem uma vida de mentira, aqueles que vivem uma vida de moldura, aqueles que vivem uma vida simplesmente de aparência, de engano, e que tenta com seu sofisma enganar outros, esse não tem parte com Deus. Eu estou falando de viver. Eu não estou dizendo que nós não somos pecadores, eu não estou dizendo que nós não somos frágeis, eu não estou dizendo que nós muitas vezes pecamos através da nossa fala e produzimos mentiras. O que Jesus está dizendo é aquele que está totalmente dominado pelas forças do mal, aquele que vive a vida mentirosa. E esse mundo é um mundo hoje que nós percebemos isso claramente. Porque o que se tem hoje, no tempo que nós vivemos, é o tempo midiático, onde mentiras, construções são feitas sobre vidas, sobre pessoas. Uma pessoa pode chegar e falar com você sobre outra pessoa, e talvez você encontre essa pessoa que alguém falou dela, e talvez você olhou para ela, ou uma atitude dela, e você não a conhecia, e você disse na sua mente mesmo, realmente aquilo que aquela pessoa falou a respeito dessa pessoa, de fato é. E você constrói uma imagem sobre a pessoa que você não conhece, mas um certo dia você começa a conviver com essa pessoa, começa a se relacionar com essa pessoa, e aí você começa a conhecer verdadeiramente essa pessoa. E talvez você chegou um momento de dizer, poxa, eu pensei que você era daquele jeito, mas na verdade você não é. Você já teve essa experiência? Nós estamos falando, irmãos, de mentiras, porque o pai da mentira é Satanás, ele é o enganador, ele é o usurpador. Mas Jesus, no mesmo capítulo 8, ele diz no versículo 32 algo extraordinário. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que ele está dizendo? É de que a verdade liberta. Jesus, ele é a verdade, porque ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. E quando Jesus nos alcançou, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia, nós saímos dessa vida de engano, essa vida de moldura, essa vida completamente enganada pelos sofismas do diabo, e fomos libertos em nome de Jesus. E então Deus deseja que nós nos despojemos de nós mesmos, saiamos desse porão de escuridão, de engano, e vivamos uma vida em libertação, em liberdade e em verdade. Ninguém consegue confrontar o diabo senão pela verdade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. No contexto de luta espiritual, no início do meu ministério, isso em 1822, nós pastoreamos uma igreja chamada Igreja Betel. Essa igreja nós plantamos
Essa igreja vimos ela crescer, essa igreja nós vimos ela se organizar. Ano passado eu e Los Angeles tivemos o privilégio de irmos celebrar os 30 anos da plantação dessa igreja, uma igreja linda hoje. Mas irmãos, no início do meu ministério, tinha terminado o Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas, São Paulo, e Deus nos levou para Itapeva, e em Itapeva então servimos como auxiliar do pastor Elias Dantas, e ao mesmo tempo começamos a sonhar em plantar esta igreja. E eu era muito jovem, eu tinha saído do seminário, e meus irmãos, quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, eu nunca tinha visto uma pessoa encapetada, eu nunca tinha visto uma pessoa endemoniada. E quanto mais a gente pregava, mais pessoas caíam, pessoas ficavam possessas, e eu assustado com tudo aquilo. E você sabe qual era o meu maior medo? O meu maior medo era de confrontar, eu não sabia, eu era jovem, nunca tinha visto aquilo, não é? A minha oração era: Senhor Deus, eu tinha um presbítero chamado Mário Santos, que quando ele via aquelas cenas todas na hora do culto, ele se ajoelhava e ficava com as mãos assim. Eu digo, esse negócio deve dar certo. Mas você sabe qual era o meu maior receio? O meu maior receio era que uma pessoa dessa, envolvida pelos agentes do mal, que não tinha ainda um encontro com Cristo, o meu receio era que se eu confrontasse um encapetado desse, um demônio desse, ele dissesse: eu sei quem você é, eu conheço você, eu sei o que você fez no verão passado. Você entende isso? Na minha limitada compreensão espiritual a respeito disso, graças a Deus que eu nunca passei por esta situação, mas eu sabia de uma coisa, é de que uma pessoa que está na ausência da santidade, uma pessoa que está muitas vezes vivendo uma vida de depravação, quando ele é confrontado pela gente do mal, ele pode passar por esse constrangimento, sim. Mas naquela época, a minha oração é: Senhor, não permitas que isso aconteça. Mas eu não sabia de uma coisa: a verdade do Senhor Jesus já tinha me alcançado. Meu irmão, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Aquele que é nascido de Deus, diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 18, aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Por quê? Porque nós fomos libertos por aquele que é a verdade absoluta, Jesus Cristo Senhor. Em segundo lugar, Paulo está olhando para esse guarda pretoriano, esta é a minha percepção do texto, e diz o texto no versículo 14, parte B, que também deveríamos nos vestir da couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça do soldado pretoriano, ela era muito bem ajustada na frente. O soldado pretoriano, ele fazia o enfrentamento na guerra de frente. As costas não havia proteção. Então o processo de batalha da infantaria, dos soldados pretorianos, era sempre estar em posição de enfrentamento, de frente. E quando ele tinha que retroceder, ele retrocedia nesse mesmo posicionamento. Mas ele nunca dava as costas para o inimigo, porque ele sabia que ele tinha que fazer o enfrentamento com o inimigo fronte a fronte, no fronte. Meu irmão, qual é a luta que você está travando? Meu irmão, qual é a batalha que você está travando? Qual é a dificuldade que você está tendo? É na sua casa? É na sua vida pessoal? É no seu trabalho? Aonde está a batalha que você está travando? Não retroceda. Não retroceda. Faça o enfrentamento. Não tenha medo.
porque maior é o que está conosco do que está no mundo. Você foi chamado para fazer o enfrentamento. Nós não fomos chamados para retrocedermos. Nós fomos chamados para que de fato o evangelho da graça, o poder de Deus, possa ser aquilo que faz com que as pessoas sejam transformadas verdadeiramente. A couraça do soldado pretoriano era extremamente forte para proteger o tórax, e não havia nenhuma proteção para as costas, mostrando que o soldado tinha que lutar contra o inimigo frente a frente e nunca dar as costas. O inimigo pode causar medo e pavor no dia mau, mas não fuja. Vista-se da couraça e enfrente os problemas da vida no nome de Jesus. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, e de verdade, e de moderação. Por que você está com receio? Por que você está com medo? Por que você quer desistir da sua casa? Por que você quer desistir do seu filho? Por que você quer desistir dos seus negócios? Por que você quer desistir dos seus sonhos? Por que você quer desistir de um filho que está longe, distante de Deus, e você então não tem mais ânimo para lutar? Você precisa se colocar na posição de um servo e uma serva de Deus. Você não pode desistir dessa batalha, você não pode desistir dessa luta. Essa luta ela é travada, e saiba de uma coisa, essa luta não é uma luta simplesmente ordinária, como eu disse. Essa luta é uma luta espiritual. Essa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o meu irmão, contra a minha irmã, não é contra o irmão da igreja e um outro irmão da igreja, não é, irmãos, contra o seu familiar, não é contra o seu pai, não é contra a sua mãe, não é contra o seu avô, contra a sua avó, não é contra essas pessoas. Essa luta não se dá nisto. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esta é a nossa luta, e nesse dia mau a gente tem que enfrentar. A gente tem que sair do calabouço do medo. A gente tem que sair do ostracismo da paura. Nós temos que sair desse sentimento de que nós não vamos conseguir, que nós não vamos prevalecer. Meu irmão, minha irmã, quem está à frente da sua vida e da minha vida é um general, e o nome dele é Jesus Cristo. Pelo Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória é. Podemos fazer melhor? Agora! Porque, irmãos, podemos cantar mais forte? Quem é o seu general? Com o Messias. Vamos cantar. Irmãos, você nunca deve bater palma para um pastor, mas para o bom pastor você precisa aplaudir. Ele é o supremo pastor. Terceiro lugar, versículo 15 diz:
calçando os pés com o evangelho da paz. Diz assim esse texto lindo: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Esta peça nos ensina a ser pacificadores. O que as forças do mal mais temem é quando a igreja está vivendo em paz, em unidade e em comunhão. Meus irmãos, parece que é uma redundância que o apóstolo Paulo usa aqui quando ele diz que nós devemos, o que, irmãos? O texto diz o que? Calçar o que? Os pés com o evangelho da paz. O evangelho é Jesus, e Jesus, ele é o príncipe da paz. Então Jesus deseja que nós sejamos pacificadores. Pacificadores, irmãos. O texto não está dizendo que nós fomos chamados para guerrear contra a igreja. Sabe o que acontece muitas vezes? Que a igreja fica drenada espiritualmente. Sabe? Quando a igreja começa a sofrer espiritualmente, é porque a gente começa a brigar entre a gente mesmo. A gente precisa entender que uma igreja dessa, que tem mais de 10 mil membros, é uma igreja que tem várias faces. Essa igreja tem irmãos que levantam a mão e canta alto. Às vezes eu tenho uma dificuldade, irmão, de cantar e bater palma ao mesmo tempo. Tem irmãos que têm essa dificuldade. Alguém tem essa dificuldade? Eu não sei se eu bato palma ou se eu canto. Então eu tenho que decidir, ou eu bato ou eu canto. Mas tem gente que não bate palma. Tem gente que dá uma, como diz o pessoal hoje, uma rajada de aleluia, que é poderosa. Mas tem gente que não fala aleluia assim, ele fala aleluia aqui dentro. Aqui dentro. Tem gente que é extrovertido, e tem gente que é introvertido. São estilos de personalidade, mas isto não é padrão de espiritualidade. O padrão de espiritualidade tem a ver com oração e palavra. O padrão de espiritualidade tem a ver com santidade. E quando a gente vive a santidade, a gente entende o porquê o irmão age de uma forma e o outro age de outra forma, mas o que é central, fulcral, pontual, inegociável, é que nós todos cremos na palavra de Deus, que nós cremos que só há salvação em Jesus Cristo, que nós cremos que nós fomos chamados, eleitos por Deus, que nós cremos que nós fomos chamados antes da fundação do mundo, que nós cremos que só há salvação em Cristo Jesus, que nós cremos que a palavra de Deus, ela é absoluta, imutável, inerrante. É isso que importa na igreja. E aí, meus irmãos, nós cremos que o Espírito de Deus, ele é livre, e nós cremos na contemporaneidade das manifestações dos dons segundo a palavra de Deus. É isso. É isso que nós cremos. E nesse sentido, todos nós. Agora, se você canta alto ou não canta, se você levanta a mão ou não levanta, isso, meu irmão, é de cada um. Cada um. Mas isso não pode ser instrumento de instabilidade na igreja. Nós temos que sermos pacificadores. Se você sentar do lado de um irmão que fica o tempo todo aleluia, aleluia, e você não aguenta, você começa junto com ele, aleluia, aleluia, ele vai se espantar de você. Mas se você está de um lado de um irmão, que o irmão não se sente bem, tenha sabedoria e maturidade, dizer assim, sabe, eu vou falar um aleluia mais tranquilo. Está entendendo como é que funciona? Se o Senhor está te dando momentos assim ímpares na presença dEle, glorifica a Deus, exalta a Deus. Esta igreja, irmãos, eu quero dizer aqui abertamente, esta igreja não é uma igreja dos polos, de gente que olha para a Bíblia apenas como um laboratório de observação metodológica, hermenêutica e teológica.
levando as pessoas a caírem nesse polarizante pensamento racionalista. Essa igreja não pensa assim. Mas essa igreja também não é uma igreja que fica só pela experiência da experiência, que tudo você vê o capeta, tudo você vê em tua situação, que você olha e tudo mais, então você quer viver só pela experiência separada das Escrituras. Esta igreja é uma igreja equilibrada, onde a palavra de Deus e a experiência com Deus acontece. Amém, irmãos? É isso. Então nós precisamos trabalhar a pacificação. Mas sabe o que me chama a atenção? É de que esta visão de Paulo para os Efésios transcende a igreja local. Porque a palavra aqui, calçar, e ele está falando sobre a sandália do soldado pretoriano. Você sabe como era a sandália do soldado pretoriano? Embaixo dela, cravos, pregos. Ou seja, quando eles estavam na batalha, eles firmavam a posição, firme. E aí a luta, a batalha, o inimigo, o levante do inferno. Eu estou aqui, eu não vou retroceder, eu vou permanecer, eu estou sólido, eu estou firme. É assim que o povo de Deus precisa viver, firme na palavra, firme na compreensão de uma vida cheia do Espírito Santo, firme contra os inimigos. Se você está na sua casa, se coloque em posição de firmeza, creia no poder de Deus, creia que o Senhor vai prevalecer e que o dia mau vai passar, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Não seja inconstante, não seja volúvel, não viva na sinuosidade da vida, seja firme, sólido, fique firme. Em quarto lugar, ele diz no versículo 16: usando o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, quem aqui tem pegado flechada, dardos, setas? Eu vou contar uma história para vocês aqui, mas é uma história. Entenda que é uma história, ela é verídica, mas isso já passou. Hoje eu sou de Jesus. Já estou dizendo para depois ninguém ficar saindo daqui com outro pensamento. Irmãos, eu tenho um profundo respeito com os católicos, porque o meu nome é Francisco. Meu nome é Francisco porque eu era devoto de São Francisco de Assis. Minha avó disse que se eu nascesse bonito, eu ia pagar uma promessa. E com 16 anos eu paguei essa promessa. Eu disse: vó, a senhora faz a promessa, eu que tenho que pagar. Minha avó Joana, uma pessoa muito religiosa. E eu paguei a promessa, vesti a túnica de São Francisco, andei 10 quilômetros a pé, descalço, na pissarra, entreguei a túnica na capela, e está tudo resolvido. Então, está tudo resolvido. Isso tinha mais ou menos 15 para 16 anos. Meu encontro com Jesus, fui encontrado por Jesus com 17 anos. Muito bem. Então, Francisco. O nome do meu irmão é Cícero. De onde é? Padre Cícero. Só na loja do meu pai tinha mais de 60 estatuetas do Padre Cícero, antes da conversão dele. Então isso significa que a minha casa era um antiquário de imagens que você possa imaginar. A Losângela deve ter visto pelo menos a metade, porque quando aquilo é só metade. Mas tinha um corredor na minha casa que tinha quadro de santo de todo tipo que você possa imaginar. E se você perguntar algum tipo de santo, eu respondo para você e digo exatamente tudo isso, porque na minha casa havia vários quadros de santos. Mas tinha um santo, quando eu passava, uns 12, 13 anos, eu tinha um medo, eu tinha um pavor, porque era um santo que ficava na frente do nosso quarto, e esse santo tinha um tanto de flechas nele. Você sabe o que é esse santo? Sebastião. São Sebastião, meus irmãos, é flechada de todo lado, você já percebeu?
talvez você esteja na síndrome de São Sebastião. Você está enfrentando flechada de todo lado, dardos, setas, e você está aqui, e você sabe disso. Você sabe quantas flechadas você tem recebido, quantos levantes contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus negócios, contra os seus projetos, contra a sua geração. O texto aqui está dizendo de que o inimigo, ele é especialista em lançar dardos no mundo espiritual contra a nossa vida. Mas sabe o que o texto diz? Que nós devemos levantar o escudo da fé. Quando Cristo nos alcançou com a sua maravilhosa graça, Ele nos salvou com a salvação, com um ato maravilhoso que a gente chama de fé salvadora. É a fé salvífica, que não depende de mim, não depende de você, é uma ação única, exclusiva, intencional, voluntária de Deus ao nos alcançar. Não há nenhuma manifestação, nenhuma força humana, não há nenhuma sinergia do homem para ele obter a salvação. Ele é totalmente um depravado, totalmente longe de Deus, totalmente indiferente a Deus, vivendo uma vida de degradação moral e espiritual clara e inequívoca. Mas dessa visão monérgica de Deus ir ao encontro da minha vida e da sua vida, Ele nos alcançou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé é a fé salvadora. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas quando a fé salvadora adentra aqui dentro da gente, aquece a nossa alma, e então vem a fé operante. É a fé operante, é a fé que atua, é a fé que opera, é a fé que se posiciona, é a fé que nos dá força para enfrentar todos os dardos, as setas, os levantes do inferno contra a minha vida e contra a sua vida. Então creia que esse dia mau vai passar. Creia que se ele vir, Deus, quando ele vier, Deus irá sobrepujar através da sua graça em você, e você vai empunhar o escudo da fé, e esse dado não vai entrar na sua vida e na sua casa. Ele vai ser interceptado pela fé em Jesus. Meus irmãos, eu nem percebi que já são 8 horas. Meus irmãos, vocês nos permitem hoje, nós irmos até as 8h30 com a Santa Ceia. A paz no nosso meio. Se a paz no nosso meio, diz um amém aí poderoso. Amém. Louvado seja Deus então. Em quinto lugar, tomando o capacete da salvação, versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação. Essa peça nos ensina que devemos nos revestir da mente de Cristo. E quando isso acontece, as forças do mal não têm poder sobre as nossas vidas, porque nenhum poder é capaz de sobrepujar a graça de Deus. Em Cristo somos salvos, transformados e libertos da obra maligna. Em outras palavras, o capacete do soldado pretoriano era para proteger aquilo que era de mais importante, que era a sua cabeça, o cérebro, a mente. Tanto era tão vulnerável, quanto também pelas estratégias da mente. Paulo aqui está falando de que há uma luta grandiosa no mundo espiritual. E essa luta espiritual grandiosa que acontece, tudo se inicia aqui na mente. A nossa guerra se dá na mente. A nossa batalha se dá na mente. Os nossos desejos acontecem na mente. As nossas vontades começam aqui na mente. Eu não sei você, mas eu tenho clareza que no mínimo, na minha cabeça, eu já pedi a Deus para promover umas 1000 pessoas. E talvez você aqui também já teve vontade de dizer: meu Deus, eu não aguento isso, promove essa pessoa. Ou então pega logo um taco de beisebol e diz: Senhor, é hoje. Mas tudo acontece aqui.
Acontece aqui o nosso desejo incontrolável pela pornografia, o nosso desejo pelo adultério, o nosso desejo pelos vícios, pelo alcoolismo, pelas drogas, tudo começa na mente. E sabe o que Paulo fala aos Coríntios a respeito disso? Ele diz assim: para você proteger, para você se livrar desses dardos sobre a sua mente, você precisa levar a sua mente cativo pela mente de Cristo. Então a minha mente, a sua mente tem que ser involucrada, envolvida pela mente de Cristo. O meu pensar precisa ser isto. E como isso acontece? Quando eu me retroalimento da palavra de Deus. Por isso que nós desafiamos a igreja a ler a Bíblia todo dia. Por isso desafiamos você a ler a palavra do Senhor, porque quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se retroalimenta da Bíblia, mais palavras lindas, sagradas estão na sua mente. E quando vier o problema e o inimigo desejar manipular sua mente, você vai lembrar exatamente das palavras de Jesus na sua mente e no seu coração, e aí então você vai prevalecer para a glória de Deus, e não vai se permitir ser envolvido, ser dominado, ser assenhorado pelo pecado. Meu irmão, receba na sua mente e viva com a mente de Cristo. E finalmente ele encerra essas peças, quando ele diz no versículo 17: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele fala que o verdadeiro soldado que enfrenta as batalhas do dia mau, ele empunha a espada do Espírito. Esta peça nos ensina que o único instrumento eficaz para enfrentar o dia mau é a palavra de Deus. Judas, no versículo 9, ele afirma: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ele usou a palavra de Deus para repreender Satanás. Jesus, depois de ser batizado, ele é levado pelo Espírito em Mateus capítulo 4, e então ele é tentado pelo inimigo, por Satanás, depois de 40 dias e 40 noites jejuando. E então Jesus responde todos os intentos do inferno, dizendo: está escrito, está escrito. E no último, é interessante que a palavra de Deus diz que Satanás leva o Senhor a um alto monte, e nesse alto monte ele diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz: está escrito, somente a Deus adorarás, e somente a Ele darás culto, somente a Ele tu estarás diante do Cordeiro, do Deus poderoso, o Senhor dos senhores. Se você quer enfrentar as lutas da vida, se você quer enfrentar o dia mau, se você quer enfrentar as batalhas, enfrentem pela palavra. Se o inimigo tem se levantado, está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito: eu pertenço ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está escrito: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está escrito que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do porvir, nem coisa do presente, nem profundidade, nem largura, nem outra qualquer coisa pode nos separar do amor de Cristo, que está nesse próprio Cristo, o Cristo reto e ressurreto, Jesus de Nazaré. É isso, irmãos. Portanto, eu concluo essa mensagem dizendo: estejamos firmes, Senhor, no Senhor, para resistir no dia mau, e revestido da armadura de Deus, certamente seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a igreja do Senhor Jesus se revista de toda a armadura no dia mau, e nós iremos prevalecer para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplaudir o Senhor, o Senhor, o Senhor. Se a gente vai aplaudir o Senhor, ai irmãos, o mundo espiritual precisa ouvir isso.